Depois nós vamos fazer uma pequena leitura e uma prece. E aí passamos a Uhum. palavra para você. Tá E bom, a Paulo. nossa reunião é assim, é uma reunião pública de porta aberta, na cozinha, como você sabe. Uhum. E entra e sai as pessoas à vontade. Nós temos assim uma alegria muito imensa de aproveitar esse portal, essa janela, né, vamos colocar assim, e atingir lares, atingir corações espalhados pelo mundo, sabe? Hoje a possibilidade de você entrar em contato com a verdade basta o desejo, basta um clique, né? Você tem oradores, palestras, aulas, veículos de instrução e de elevação da alma profundo aí espalhado na internet, nos recursos da mídia, né? E esse eu espero que tenha favorecido para contribuir para um mundo melhor, para um ser humano melhor, sabe, mais consciente de si. E hoje, Eliane, como nós te convidamos, nós temos aqui a alegria de receber a Eliane de Cássia. Nós te recebemos com muito carinho novamente, dentro do nosso lar, dentro do nosso coração. Passamos um pedido para a Eliane, esse muito particular, onde esse pedido foi a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E pedimos para ela que ela pudesse mostrar um aspecto diferenciado da leitura deste livro, da leitura deste código, né? De uma forma a despertar em nós uma consciência de que este código é dirigido à nossa moral, conduz o nosso pensamento no exercício diário da vivência, dos ensinos do nosso Cristo. Então, nós vamos fazer uma leitura agora, Eliane, e depois fazemos a prece e deixamos para você apresentar para nós o seu pensamento, o seu carinho. Ok. Uhum. Eu trouxe o prefácio do Evangelho. O prefácio diz o seguinte: é um prefácio escrito pelo Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao redor, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos que se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, assim, com esta leitura, este convite divino,
nós pedimos que todos possam levar o seu pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo, e permitir que uma imagem singela do nosso querido Mestre Jesus possa penetrar no seu lar, no ambiente íntimo do seu coração, e unidos nós possamos pedir pelo mundo, pelo homem, por todos aqueles que sofrem, os abandonados, as crianças, as mulheres, enfim, pela família. Jesus amado, no dia de hoje, nós te pedimos, esteja conosco, estabeleça em nós a vontade sincera da transformação, da melhora. Acenda em nós, Senhor, a essência do amor divino. Ilumine a nossa irmã Eliane, que ela possa apresentar a sua mensagem, tocando-nos, esclarecendo-nos, segundo a sua vontade. Em teu nome, Jesus, em nome de todos aqui presentes, nós iniciamos no dia de hoje nossa pequena reunião te dando graças pelo dom da vida. Que assim seja. Eliane, que gracinha. Muito obrigado, viu? Muito carinho para você e fique à vontade. A palavra é sua, minha irmã. Muito obrigada, meu querido. Tá dando para ouvir bem minha voz, Paulo? Tá tranquilo? Então tá bom. Perfeito, tá perfeito. Deixa eu olhar as carinhas de todo mundo. Faz tempo que eu não vejo o pessoal e aqueles que vão estar depois vendo a gravação. Eu estava falando para o Paulo. Tudo bom, Vera? Tudo bem? Eu estava falando para o Paulo que eu tive aí com vocês em junho do ano passado, né? Conversando um pouco sobre o poder da fé. E foi muito gostoso, né? E aqui é o Edio. Tudo bom, Edio? Tudo bem? E depois eu tive em alguns encontros e aí o ano passado eu precisei acompanhar uma irmã que estava internada, acabou ficando um tempo internada, né? E aí eu não pude continuar, a gente se encontrou na última, né, Paulo, que foi aquela que você finalizou, né, no final do ano, né? E depois a gente não se encontrou mais. Eu não tenho podido entrar nas palestras, né, ao vivo, mas estou sempre olhando as gravações, né? Estava falando com ele assim que sala abençoada, viu, Paulo? Assim, quantas pessoas amorosas estão se aproximando de vocês, porque vocês vibram esse coração amoroso, né? Então existe essa lei de atração, né? E é muito gostoso, né? É muito gostoso a gente participar de um grupo em que você se sente acolhido, que você sente esse carinho, né? Então, para aqueles que já estão aí na sala há um tempo, já me viram, eu já participei, né, de algumas reuniões, mas eu queria poder fazer uma pequena introdução do porquê que eu estou aqui hoje novamente, né? Como foi esse retorno, né, Paulo? Então, no comecinho de fevereiro, o Paulo me mandou uma mensagem e eu preciso te dizer, Paulo, que eu quando eu deito, eu durmo e o celular eu não deixo ele no mudo. Mas eu não escuto as mensagens de madrugada, né? Eu vou ver de manhã. E nesse dia eu escutei a mensagem e fui olhar. A mensagem era você, porque o fuso horário, então você estava mandando aqui, acho que era umas quase 3 horas da manhã, eu acho. E aí foi muito bom, porque eu fui respondendo, a gente foi conversando na hora ali, que você me perguntou como é que eu estava, a família, né? Estava tudo bem, eu fui respondendo. Aí você falou, olha, queria que você viesse participar aqui com a gente, mais um encontro. E assim,
acordando ali, te respondendo, foi uma vivência muito gostosa que eu queria dividir assim, com você, porque foi muito prazeroso. Eu falei, claro, vou sim, né? Você tem um tema, vou pensar em alguma coisa, você também pense em algo. Eu falei, então a gente vai ver no que a gente vai sendo inspirado. Você só me passou que até o dia 14 de março tinha já agenda, e aí depois era para eu poder me organizar, né? Então, naquela mesma semana eu te mandei que eu conseguiria, né, dia 11 de abril, e que depois a gente pensaria num tema. E é muito interessante, assim, porque desde a primeira vez, Paulo, quando, né, eu entrei na sala e você me convidou para conversar, e que eu falei, olha, esse é um convite de Jesus, e eu deixei o meu coração muito tranquilo, falei, bom, ele sabe qual tema será, né? Então, quando você me falou, olha, vai ser, a gente está estudando, vamos falar sobre o poder da fé, que a gente vai entrar agora no capítulo A Fé Remove Montanhas. E eu adorei, né? Porque quando eu falo assim, olha, é um convite de Jesus e eu vou, mas eu vou com muita alegria. Assim, é uma responsabilidade que a gente está empenhando, né, a nossa palavra, e buscar refletir esse mestre, como a gente estava falando, o mestre que nos traz um ensino de um Cristo, né? Então, é um Cristo falando conosco, né? Quando a gente estava conversando sobre o quanto foi gostosa a palestra do domingo passado, porque eu assisti a gravação, e trazendo essa cultura da Índia, da relação com o mestre da Índia, né? Porque a gente vai poder ter uma noção daqueles primeiros discípulos relacionando com o mestre, do quanto eles ficaram marcados com aquele encontro, das vivências que eles tiveram, e o quanto isso depois vai sendo multiplicado, porque cada um deles transforma a vida, não tem mais como ser o mesmo nunca mais. Né? Então, quando você me fala assim, Eliane, esses grandes avatares, eles vêm e eles passam por aqui, e aqueles, sobretudo, né, aquelas pessoas que ficam no entorno, sentem muita saudade, sentem como se tivessem apagado a luz, né? Pela ausência daquela pessoa ali, da relação física, material com aquela pessoa, com aquele mestre. Mas é tão marcante, é tão profundamente transformador, né, que nunca mais haverá escuridão, nunca mais, não é possível, porque um vai passando para o outro, que vai passando para o outro, isso vai se multiplicando. Então, nós aqui, né, como pessoas que somos, estamos nessa sintonia, né, nessa sintonia dessa atração aí do coração de Jesus, nós somos provas vivas disso, porque já se passaram 2000 anos. E é como assim, né, se eu puder assim, trazer numa figura, é como se fosse uma mandala, porque esses círculos das pessoas que vão entrando em contato e vão transformando a própria vida, e na relação com as pessoas, vão marcando e transformando a vida dessas pessoas que vão se relacionando, e essas com as próximas e com as próximas. E nós aqui estamos marcados por encontros ao longo da nossa vida, né? De espírito, embora a gente não se lembre, muita coisa, ou uma parte das pessoas não se lembra, porque muitos têm uma consciência clara, né, desses encontros, mas eu estou falando também dessa vida aqui, né, dessa encarnação, de pessoas que a gente foi se encontrando, ou foi sabendo de notícias, ou foi vendo na TV, né? Hoje se tem uma abundância maravilhosa, né, dessas figuras, dessas pessoas, porque com a tecnologia e com a internet a gente olha o tempo todo pessoas que antes a gente tinha que fazer né, a gente que é lá da guarda mais velha, tinha que fazer um esforço para poder ver alguma coisa que não viesse com aquela nuvem de misticismo, e mesmo assim marcava, porque eu me lembro de ver mensagens do Chico no SBT, entre um programa e outro aparecia ele, a imagenzinha dele, alguma frase dele, com alguma música, alguma coisa bem, né, não era uma coisa clara,
mas era marcante, me marcava. Eu não conhecia, eu não sabia do que se tratava, mas me marcava. Então, assim, esses encontros, saber da vida, saber dessas pessoas, depois ter acesso, porque eu sou daquelas que comprou o DVD lá do Pinga Fogo. Hoje a gente, graças a Deus, a gente encontra facilmente, né, na internet, mas eu ia atrás e buscava DVD, e a hora que você vê aquela pessoa ali tranquila, conversando, respondendo naquele programa de 1970, 1971, com uma amorosidade, né, com uma gentileza, é muito marcante. Então, a nossa vida se transforma, porque eles tocam em algum lugar, né, em que a gente precisa ir atrás e buscar saber mais e compreender mais, e aí a gente chega, né, essas clarezas, né, essas formas mais claras de nos falar sobre Jesus. Então, só retomando, que eu fui longe aqui quando fui falar sobre, né, o quanto essas personagens nos marcam, essas pessoas nos marcam, esses mestres nos marcam, né? E aí nós dois não nos falamos mais, né, Paulo? Então, assim, ficou assim, uma hora a gente fala do tema, algumas vezes eu pensava, falava, não, eles estão pensando, no momento certo isso virá, né? Eu sei que isso não nos pertence, os espíritos estão cuidando, né? Vocês estão envolvidos aí com um grupamento de espíritos muito lúcidos, muito amorosos, né? E eu sei que daí no finalzinho, dia 31 de março, eu te mandei uma mensagem, eu falei, e aí, Paulo, vocês pensaram em algum tema, né? E você me disse, a gente vai ter uma reunião hoje, a gente vai pensar, a gente vai conversar sobre alguma coisa e amanhã eu te falo. E aí, no dia seguinte, você me mandou um áudio porque você queria me explicar qual era a intenção do grupo para me pedir para falar sobre o tema que você ia sugerir, né? Sempre com muita delicadeza, porque você me dizia assim, minha mãe, é uma sugestão, mas se você quiser, você pode também trazer seu tema, né? E eu queria trazer isso, né, do que acontece atrás dos bastidores, para que as pessoas possam saber do quanto você é uma pessoa amorosa, sabe, Paulo? E da forma responsável, assim, comprometida com Jesus na sua fala, na sua conversa, né, nos seus convites, de uma delicadeza, né? Porque a hora que eu ouvi a sua mensagem, eu me emocionei, né, da forma de você me explicar o que você queria que, na verdade, fosse falado sobre a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu disse, está tudo aqui. A hora que você coloca, né, aquilo, né, falando, né, Eliane, isso é uma carta, esse livro é uma carta para os nossos corações, assim, então, como trazer isso, né, minha irmã? A nossa intenção é poder falar sobre essa introdução de uma forma profunda, de uma forma ampla. E aí eu falei, puxa, vou colocar o áudio do Paulo, porque aí a palestra está dada, né? Porque, assim, que coisa linda a forma de você descrever, né? E, ao mesmo tempo, assim, uma alegria para mim, porque isso foi há 10 dias atrás, né? Mas eu falei, poxa, mas é falar do mestre, na verdade, quando se convida para dizer assim, faz a abertura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É o creme de la creme, né? É o coração do coração de todo o Espiritismo, é o que está aqui, na verdade, assim, é o esforço do Kardec, inspirado por toda essa pleia de espíritos, um número assim incontável de espíritos ao entorno dele. E eu digo incontável não é exagero, porque tem os registros e tem aqueles que não foram registrados e que estavam ali no entorno, né, desse professor e mestre nosso, que é o Kardec, que pôde trazer de uma forma assentada, sem se perder, sem se desequilibrar, com a clareza da razão, com lucidez, com calma,
para que pudesse alcançar o nosso raciocínio, sem que a gente se perdesse, em contato com espíritos que nos emociona só da gente ler a mensagem, assim, treme as pernas, a gente fica tonto, às vezes tem mensagem que a gente lê que a gente fica uma semana tonto, e o Kardec recebendo isso o tempo todo de médiums, que ele escreve de mais de 1000 centros espíritas espalhados no mundo todo, porque a intenção dele era receber as mensagens e colocar uma ao lado da outra e ver, né, se elas estavam falando a mesma coisa, a mesma linguagem, se aquilo que ele estava trazendo, que era tão novo para a gente, ele tinha que ter certeza de que isso estava sendo trazido do alto, né? Quais eram as mensagens que ele ia escolher ali, porque ele é o codificador. O codificador é como aquele programador de computador em que ele vai precisar colocar códigos, ele vai codificar, então ele vai colocar códigos de uma forma que a hora que a gente vai precisar entrar em qualquer, né, janela, em qualquer função daquele programa, teve um programador ali por detrás que facilitou todo o caminho para a gente, é só a gente chegar ali que a coisa se abre. E é o papel do Allan Kardec, só que de uma forma muito mais ampla, né? Porque ele está falando de como nós que estamos aqui, estamos recebendo um auxílio do alto para que nós possamos dar esse passo na nossa vida de evolução do espírito que nós somos. Então, é algo muito mais amplo. E esse homem recebeu nele e pôde trazer para a gente, né? De uma forma clara, tranquila, pedagógica, né? Autodidática, assim, né? A ideia dele era fazer com que cada um pudesse manusear isso e, manuseando, pudesse, no final, de fato, o programa foi instalado na gente e a gente conseguiu fazer esse salto evolutivo, porque essa é a ideia, quando a gente mergulha com seriedade, entendendo o que a gente está fazendo, né? Porque não é algo que a gente vai buscar de uma forma imatura até, de eu vou dar uma olhada aqui, fecho, outra hora eu leio ali, fecho, mas de uma forma séria, de uma forma assim, entendendo a proposta, né, de que nós estamos, todos nós, passando por um momento que nós todos vamos evoluir, e a gente está recebendo esse auxílio, assim, né, de nos pegarem pelas mãos. A gente sente isso, a gente sente sendo guiado, sendo orientado. É como aquele estímulo da mãe, do pai com uma criança pequena que não está sabendo andar ainda e vai segurando no bracinho e andando atrás da criança e dizendo, dandá, dandá, e a gente vai fazendo isso várias vezes, acaba com as costas, a gente vai fazendo, vamos dandar, e a criança vai movimentando as perninhas ali, apoiada pela mãe e pelo pai. Por quê? Porque a mãe e o pai sabem que a criança tem o potencial para andar. A criança não sabe, mas a mãe e o pai sabem que ela tem ali nela o potencial, que ela, como todos nós, ela vai caminhar. Ela vai aprender a ficar ereta na coluna e vai caminhar. Então, a gente vai estimulando para que ela faça isso. E o que os espíritos vêm fazer conosco é a mesma coisa. Como se a gente se entregar, confiar e ir com essa alegria de que algo gostoso está acontecendo. Por isso que eu estou fazendo questão de dizer o dandar, vamos dandar para ganhar tempo, vamos brincar com a criança, e a criança vai e ganha aquele sorriso, ganha aquele abraço. E é isso que os espíritos fazem com a gente, porque são espíritos que já evoluíram e sabem que nós também vamos evoluir. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão conversando conosco, eles vão mostrando mensagem, eles vão trazendo na leitura algo que vai estimulando em nós, como a gente foi estimulado nas perninhas, na fala para falar, né? Primeiro no mamazinho, depois na comida, a gente foi estimulado
por alguém, a gente está sendo estimulado pelos espíritos que já evoluíram para que a gente evolua também. E eles fazem isso com a mesma amorosidade, com o mesmo carinho, né? Então, falar, né, da introdução desse livro, né, Paulo? Porque você, na mensagem, você me diz assim, minha irmã, a gente está retomando o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, né, se você puder trazer a introdução para a gente, e eu estou fazendo questão de dizer, né, que você está me falando de um momento aí do grupo em que vocês vão retomar uma leitura, porque é isso mesmo, esse livro a gente tem que ler, reler, ler, reler. Acabou, vamos ler, reler de novo, vamos estudar junto, vamos conversar com o grupo, vamos trazer alguém para falar alguma coisa, a gente precisa de auxílio para que a gente possa estimular o pensamento, que a gente possa, cada vez que a gente vai lendo, cada vez que a gente vai recebendo de uma outra pessoa uma palestra, que a gente vai assistindo um filme, ou outras culturas, outras formas de pensar o divino, o sagrado, nos auxilia a compreender que esse mestre está nos trazendo, né? E quando você, né, me colocou assim, a gente está retomando a leitura, né? Então, se você sentir à vontade, mas você pode trazer um tema também. E aí eu fui, sabe, assim, Paulo, e vocês do grupo, né, com essa relação com os espíritos, com esse comprometimento com Jesus, né, eu fui entendendo assim, olha, né, precisaram primeiro, eu estou querendo trazer assim essa tranquilidade, porque não é tão simples a gente falar assim, eu vou dar uma aula, vou apresentar uma aula, mas eu não tenho um tema. Né? Porque eu gosto muito de estudar, então eu já estaria direcionando um pensamento. Então, cada vez que eu estudava alguma coisa, eu falava, o que será que eu vou apresentar lá? Porque eu tenho um outro grupo de estudo que eu apresento aula também. Eu falei, o que será, né? E aí, na hora, eu me acalmava, conversava com o espírito, meu espírito protetor, conversava com ele, falava, bom, tá entregue, tá nas suas mãos, né? Vamos ver o que virá. É, para mim, um presente muito grande, mas trazer o como foi se construindo isso em mim, né? Porque num primeiro momento, quando você me falou, Eliane, a gente tem a data até o dia 14, aí o próximo domingo seria 21, e 21 de março é aniversário da minha irmã que mora em Caraguá. E aí, um mês antes, a gente fica assim, será que, né, o Covid aqui vai permitir que a gente se encontre? Que faz um ano que a gente a gente está se encontrando em situações de velório, assim, não está sendo fácil para ninguém, todo mundo está sabendo disso. Eu falei, bom, não vou deixar nada marcado no dia do aniversário da minha irmã. E na minha cabeça, Paulo, o domingo seguinte era o domingo da Páscoa. Na hora que eu vi, na minha cabeça, eu falei, bom, então o outro é a Páscoa, então eu vou pensar no outro. Só que assim, eu achei que era 21, já pulava para o dia 4 de abril, eu não computei que tinha o 31. A gente, quando entrega para a espiritualidade, eles fazem algo assim, porque quando eu fui, né, olhar para isso e falar, bom, mas tudo direcionou para que vocês se encontrassem naquele dia e você me dissesse no dia 1º de abril que vocês iam retomar o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu fiquei pensando, bom, quando a gente vai ganhar um presente, a gente tem que ter calma, porque é um presente, daí tu tem que ter calma para ver como que ele vai chegar na gente, né? E, então, assim... É uma alegria, né, falar disso aqui, falar dessa obra. É uma obra que a gente chama de livro, a gente chama de obra, mas eu entendi muito bem a sua mensagem, quando você tenta me dizer assim, né, um esforço de dizer assim, apresenta o espírito disso, né, a alma, a força que está nisso, que é o Evangelho de Jesus, né? E o Evangelho de Jesus, que é, em verdade, a conduta moral de um cristão, de como um cristão vive, então o Evangelho é Jesus apresentando o que é uma pessoa em comunhão
indescritível com Deus, como essa pessoa vive. Não importa se encarnada num planeta de provas e expiações, não importa onde esteja, ele vai estar vivendo na mesma sintonia, do mesmo jeito. E o que é essa sintonia? É um ser extremamente amoroso, que cada pessoa que encontrou com ele sentiu assim algo diferente. Aqueles mais refratários ficaram mexidos. Os mais refratários foram mexidos. E os mais sensíveis amaram assim, algo de né, uma intensidade, né? A gente ouve nas palavras do Emmanuel que ali no encontro primeiro que ele teve com Jesus, em que ele tinha toda uma cultura romana, ele não conhecia absolutamente nada do que era aquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém, entre os judeus, ele não entendia nada daquilo, ele foi a pedido da esposa dele, da Lívia, e ele fala que a hora que ele encontrou com Jesus, ele não entendeu o que aconteceu, mas ele se ajoelhou. A gente está falando de encontro de espíritos, que é claro, esse espírito ele estava com pouquíssima coisa para acabar nele, muito pouco, para que ele pudesse se entregar como ele fez e como ele faz para esse mestre. Ele estava ali faltando uma casquinha de ovo para quebrar. Então, o espírito dele já estava nessa sintonia. Não foi por acaso que ele se ajoelhou. Não foi por acaso que ele falou, gente, eu fiquei de um jeito que parecia que estava acontecendo algo comigo. Eu sabia que eu estava acordado, mas parecia que eu estava dormindo. Foi uma coisa muito, muito estranha. Ele explicando isso no livro há 2000 anos, né? Porque é assim, né? É aos poucos. E aquele homem, ele já estava faltando muito pouco. Era algo que ali, naquela encarnação, ele fez essa virada. Nós sabemos porque no livro mostra a virada dele, do momento em que ele entrega todo aquele orgulho dele, ele chora muito e pede, Jesus me ajude, porque é o momento que ele viu que a Lívia não estava mais entre eles, ele entendeu o que estava acontecendo ali, né? Porque ela tinha sido assassinada, né? Uma dos primeiros mártires do cristianismo foi ali, no grupamento da Lívia, que não é muito trazido para o conhecimento, porque a ideia ali é que não estavam matando cristãos, porque estava sendo escamoteado isso, né? Mas ela foi do primeiro grupamento, né? E ele assistindo, foi uma festa para ele, para os senadores, né? Então, aquilo para ele, no momento em que ele tinha compreendido que ele tinha se enganado, tinha ficado 25 anos longe daquela mulher, da alma da vida dele, da alma gêmea, que ele tem o hábito de chamar, né? De falar, é a alma da minha alma, né? Então, naquela encarnação, ele fez essa virada, e ele voltou como Nestório 50 anos depois. Então, nós precisamos retomar esses livros, porque isso tudo são movimentos desses espíritos pegando a gente pela mãozinha e dizendo, vamos andar. Então, a gente tem que se entregar para esses estímulos, a gente precisa ser estimulado, porque a hora que a gente começa a entrar em contato com isso, a gente vai sentindo o nosso espírito vibrar, a gente vai sentindo essa coisa que vai se abrindo, que é essa luz que vai acendendo e a gente quer buscar, porque a gente vai compreendendo, né? Porque eles têm o jeitinho deles como papai e mamãe para nos ensinar de uma forma muito amorosa, sob o comando desse mestre que é Jesus, né? Que nunca nos desamparou, sempre esteve conosco. E nesse momento, com Kardec, lá na praia, lá na casinha de Saint-André, né? Lá na França, né? Ele, a pedido do médico, era para ficar quietinho, para se recuperar, porque ele não estava bem de saúde, estava tendo problemas cardíacos, né? Nós sabemos que
Kardec, ele acabou desencarnando por um infarto fulminante, então já vinha avisando, o corpo já vinha avisando que ele estava com o corpo debilitado, muito fadigado, trabalhando muito. Ele respondia todas essas cartas, né? Ele lia muito, ficava até, virava madrugada, a gente não tinha lâmpadas naquela época, então era querosene, ele inalava aquela fumaça, então isso tudo foi prejudicando muito a saúde desse homem. E os médicos pediram para ele dar uma descansada, parar com tudo, porque não estava bom o que estava acontecendo. E aí ele foi para uma casinha numa praia, emprestada por amigos, ele foi para essa casinha. E a Amélie não foi com ele, a Amélie Gabriele não foi com ele, né? E a ideia é que era para ele estar lá quietinho, se recuperando. E lá foi que ele escreveu isso aqui, né? Que, na verdade, o primeiro foi esse aqui. Esse é uma obra da FEB, que ela faz em inglês e em francês. Metade dela em inglês, não em português, né? Metade é em português e metade é em francês. Então, é uma delícia, porque a gente vê até a capa, contracapa, de como foi escrito no francês. E foi em aniversário de 150 anos da obra aqui no Brasil, aí eles lançaram esse livro. 150 anos vai ser agora, então acho que foi de 100 anos, se eu não me engano. Eu sei que é uma edição histórica por algum momento aí, mas enfim, vale muito a pena. E a primeira veio com esse título, por isso que eu até deixei aqui do lado para eu mostrar, porque veio com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois o editor dele foi conversando com ele e falou: as pessoas podem não compreender muito bem o que você quis dizer, né, qual é a ideia na palavra imitação, então ele tirou e ficou só o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que eu estou trazendo isso, né? Porque é importante a gente, de fato, né, quando pudermos, nos silenciarmos, fechar os olhos, imaginar esse homem quieto, sozinho, sem ninguém, sem um movimento, sem conversar com pessoas, que ele estava sempre no meio de pessoas, ali onde ele morava, e de repente ele vai para um retiro, né? Ele vai ficar sozinho num lugar, numa praia, e para se recuperar. E sem mesmo a Amélie Gabriele saber, ele começou a escrever essa obra. E a gente indo no livro Obras Póstumas, a gente vai entendendo ele escrevendo depois o que foi acontecendo, que ele foi entendendo, os próprios espíritos foram dizendo para ele, que os espíritos trouxeram ele para esse lugar, para ele ficar quietinho ali, porque eles precisavam estar no entorno dele para poder escrever isso aqui. Então, vamos pensar que quando aqueles discípulos estiveram no entorno de Jesus, lá 2000 anos atrás, e foram profundamente marcados por a vida desse homem, desse ser, que daqui a gente sente esse amor dele, né? Daqui da distância de 2000 anos a gente sente tão forte que as vibrações desse amor e vão continuar porque elas são perenes, porque o amor é perene. E aí eles decidem, depois, a gente precisa anotar, a gente precisa escrever, as pessoas precisam saber desse espírito, a gente precisa colocar o que foi falado, o que a gente viu, o que foi vivenciado, e foram escrevendo. Muitos escreveram, mas caiu na graça das pessoas os 4 evangelistas que a gente conhece, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Outros escreveram que não foi colocado aqui no Novo Testamento, a gente pode encontrar outros textos, mas eu estou querendo trazer o que é conhecido para eu poder apresentar a minha ideia desse aqui que é o Evangelho, segundo o Espiritismo. É que cada uma dessas pessoas, elas escreveram. Nós sabemos que, por exemplo, Marcos, ele não teve contato pessoal com Jesus, mas ele estava muito ligado ali a Paulo. Ele fez algumas viagens com Paulo, porque ele era sobrinho de Barnabé. Depois ele ficou na Casa do Caminho com Pedro. Então, ele foi escrevendo sob anotações conversações com essas pessoas. Ele tirou lá dúvida com aquele, esse aqui foi curado,
de cegueira, ele conseguiu ter contato com essa própria pessoa. Então, nós sabemos que são pessoas que tiveram contato direto com Jesus, como Mateus e João, e aqueles que não tiveram contato direto com Jesus, mas tiveram contato direto com aqueles que tiveram contato direto, que é a segunda linha dessa mandala aí que eu estava descrevendo, que ela vai se ampliando como um campo, né? Uma pedra que a gente joga na água e ela vai reverberando, então é isso que foi acontecendo. Então, alguns dos evangelhos a gente sabe que é escrito a várias mãos, né? O de Lucas, porque ele era muito ligado a Paulo, então muitos dos escritos do Paulo ele passou para o Lucas leu todos esses escritos, foi também, conversou com várias pessoas, teve com Maria, teve com João, teve com Pedro, então foram várias mãos através daquela mão ali escrevendo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é segundo o olhar, porque cada um tem o seu olhar. Você vai vendo ali entre os 4 evangelistas que às vezes histórias até se repetem, com alguma diferença, alguma coisa que um acrescenta mais, porque cada um tem o seu jeitinho. E aí aqui no Evangelho segundo o Espiritismo são todos os espíritos elevados que, olhando para Jesus, para esse Cristo, e o tempo que ele esteve aqui conosco, eles falam, bom, a gente vai pelo nosso olhar, qual é o evangelho que nós todos juntos vamos escrever? É como uma síntese daquilo que todos eles juntos falam, o que é o mais importante para a gente trazer da vivência, da experiência desse mestre? E aí eles chegam num consenso, inspiram Kardec, e Kardec começa escrevendo que entre as 5 matérias que a gente pode olhar no Evangelho, uma fala sobre o ensino moral de Jesus. E é essa que ele está recortando e trazendo, porque essa não vai trazer nenhuma controvérsia, não vai ter polêmica, se teve corpo, se não teve corpo, se tinha virgindade, se não tinha virgindade. A ideia não é polêmica. A ideia é, vamos evoluir. Vamos evoluir. Como fazer? Não vamos nos perder muito no meio das histórias, porque às vezes começa a trazer uma história do Sermão do Monte, que é a coisa mais maravilhosa, mas aí começa, se agarra numa palavra ali, fica enroscado naquela palavra, não consegue pegar a síntese da ideia. Então, esse papai e essa mamãe gigantes pega na mão da gente para a gente sair andando, para a gente evoluir, falando, vamos trazer o coração do coração. E é tão central, que é importante a gente olhar essa obra como a que rege tudo mais na obra toda do Espiritismo. Que a hora que a gente vai compreendendo isso, a gente vai ler lá o primeiro, que é o Livro dos Espíritos, e precisou começar por ele, para a gente poder entender o que é Deus, o que somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos espíritos, como é o espírito, como é o funcionamento do espírito. Aí a gente tem uma relação que a gente se liga um com o outro através de sintonia de pensamento, como é feito isso, tem o nome de mediunidade, como são as mediunidades, aí tem o livro dos... Aí traz esse livro. E depois ele se expande, então é partindo dele, aí ele se expande para o livro Céu e Inferno. O que acontece com esse espírito no mundo vindouro, após o desencarne? E aí ele vai lá na Gênese. Então, é como se dele saísse os 4 membros, dos braços e das pernas, e ele é o centro, o coração do cérebro, dessa que a gente costuma, né, se a gente se apega a palavras, a gente fica rodando em torno de, é uma religião, é uma doutrina, é uma ciência, é uma filosofia. Não, isso aqui é o mestre conversando com cada um de nós, dizendo assim, eu sei que vocês vão evoluir, que vocês podem fazer coisas como eu, e mais, porque ele continua evoluindo e nós vamos evoluir também.
Ele nos traz o que a evolução vai até o momento de se tornar um Cristo e além, porque o espírito, a vida nunca morre. Então, nós estamos aqui, estamos evoluindo. Então, ele diz, olha, é chegada a hora. Eu até me emocionei, sabe, Paulo, a hora que você falou, eu vou começar a fazer uma leitura, minha mãe, eu vou fazer a leitura do prefácio. Eu me emocionei, porque eu falei, não tinha como ser diferente. Porque a hora que a gente vai ler o prefácio, a gente tem que ler o prefácio do livro, né, desse livro, muitas vezes, porque é o próprio Espírito da Verdade dizendo para a gente o nosso momento de evolução enquanto espíritos, que é para a gente... nós somos convidados, homens, tomem a lira, né? Então, assim, sejam felizes, nós vamos partir para o mundo feliz, vamos junto, vocês estão juntos, nós estamos juntos. E na introdução, tem um momento nessa introdução que é lindo, porque o Kardec fala assim, os espíritos começaram a entrar em contato conosco já há muito tempo, desde a antiguidade, mas essa invasão organizada, que a gente fala que é o segundo Pentecoste, que é esse momento que os espíritos vêm através de Kardec, através de Kardec não, mas Kardec percebe isso e vai ao encontro e vai buscar, porque temos que ter esse elan de buscar, como você estava falando da palestra da semana passada, que cada um precisa ter essa ação da vontade, que a força que nos leva é a ação dessa vontade. E aí o Kardec diz no momento aqui, né, porque vocês vão retomar, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, mas de trazer isso, né, assim que ele fala, os espíritos estão em contato conosco que nunca mais vão deixar de se comunicar conosco, nunca mais, porque nós estamos nessa virada, nós já estamos virando, nós já estamos podendo entrar em contato com os espíritos, porque isso é o nosso amanhã. O nosso amanhã é a gente olhar para o que o Chico fazia e conversar com as pessoas, e bater papo, e escrever bilhetinho, dizer eu estou no quarto da esquerda, mesmo que seja uma brincadeira ou não, mas assim, era uma intimidade tão tranquila com os espíritos, né? Ou o Divaldo, de dizer que às vezes ele precisava pedir ajuda para uma amiga e dizer, você está vendo essa pessoa que está aqui conversando comigo, para ter certeza se era espírito ou não, porque é assim, a natureza, né, nossa, nós não estamos ainda dando conta de enxergar, porque nós estamos faltando só uma casquinha de ovo para quebrar. E daqui a pouco a gente vai estar, a gente já está intuindo, a gente já está percebendo, a gente já está sentindo, às vezes um cheiro de flor, aquela calma que às vezes toma conta da gente no meio de uma discussão, no meio de um problema, de uma doença grave na gente ou numa pessoa que a gente ama muito. E a gente vai, faz uma prece, acalma, sente os espíritos nos acalmando junto de nós, emanando as vibrações deles. A gente já está quase quebrando essa casquinha de ovo. Mas é um livro, né? Eu gostaria já que é pouco tempo, que assim, é uma lindeza de tema, e aí é um tempo que a gente precisa trazer a síntese da síntese da síntese, mas é só para dar aquele desejo de falar, nossa, olha o que eu tenho em casa. O Chico sabia o que ele tinha com ele. O Chico, ele andava com o Evangelho segundo o Espiritismo dentro da roupa dele. E ele lia todos os dias. Eu tenho o hábito de ler todos os dias o Evangelho. Mas o Chico, ele não só lia todos os dias, ele lia 7, 8 vezes por dia. 7, 8 vezes por dia ele abria e lia. Porque é tão grandioso, é tão grande que dá vontade. Não é uma coisa assim, agora eu preciso ir lá, porque eu preciso ler, porque agora olha o horário do Evangelho no lar. Você não vê a hora. É um encontro com Jesus. É um encontro com esse espírito, com esses espíritos, né? Então, é uma delícia, é gostoso, é para ser prazeroso. Então, a minha sugestão é assim, pegue esse livro como se vocês tivessem acabado de receber um celular última geração, que vocês vão lá na curiosidade, falam, como que eu vou entender? Peraí, bate o dedinho, daí abre uma tela, essa tela leva a outra. Aprendi isso aqui. Agora eu tenho que instalar tal coisa, vou começar a mexer. Aprendi tal coisa. Porque ele é autoexplicativo, como esses celulares, que a gente sem entender muito, a gente vai batendo o dedo, ele vai nos levando à próxima, e a próxima a gente vai entendendo e vai ficando cada vez mais alegre. Olha o que eu consegui fazer aqui, agora eu já sei tal coisa, e já tira foto.
Então é para fazer o mesmo. É para a gente pegar esse livro, manusear e dizer assim, nossa, peraí, eu vou ler isso aqui. Hoje eu vou abrir essa primeira página, eu vou escrever o que está aqui. Mas o que quer dizer com isso? Não concordo com essa palavra. Não concordo. Espírito de verdade, peraí, você colocou isso, mas não estou entendendo. Será que isso está lá no livro que o Allan Kardec escreveu? Será que está em francês? Isso foi a tradução. Deixa eu ver como que está em francês. Aí pega a palavra em francês, joga no celular, joga lá para ver a tradução para o português. Mas essa palavra quer dizer essa. Não, mas não estou conseguindo, discordem, vai atrás. Não discorde porque estou discordando, né? Discorde como Paulo Freire nos diz, tem que ter uma rebeldia com causa. Então, tem uma rebeldia, mas com causa. Não é assim, simplesmente discordo porque eu não gostei dessa palavra. Não, discorda e vai entender assim, mas por que isso foi escrito? Por que está escrito lá exércitos no prefácio? Não, mas é uma palavra que nos leva a um pensamento de guerra. Mas isso não estaria dentro da linguagem, da forma de pensar, da vibração do espírito de verdade. O que quer dizer exército? O que quer dizer exército ali para essa tradição? Vocês vão atrás que vocês vão encontrar. E é maravilhoso quando você começa a entender por que determinadas palavras. Então, você vai trazendo uma compreensão, aí você conversa com Santo Agostinho, mas Santo Agostinho, peraí, você me colocou tal coisa, não... Conversem, sentem a mesa, porque foi isso que o Kardec fez. Ele começou a escrever, a trazer por intuição aqueles temas. Ele faz um recorte de um tema, cada capítulo ele traz ali uma máxima, que é uma vivência de Jesus. Ele escreve alguma coisa sobre aquilo. E aí ele dá a palavra para os espíritos. Mas ele não tinha mediunidade, mas ele tinha um monte de cartas, um monte de mensagens. Porque a gente vai olhar lá, a obra de 1864, e tal espírito escreveu em 1859, o outro tal espírito escreveu em 1862, em 1863. Por quê? Porque ele vai reunindo as mensagens, dizendo, isso aqui tem a ver com essa máxima de Jesus, é para reforçar aquilo quando o aprendiz ali, o estudioso, a evolução, porque a escola é para evoluir, então aquele aprendiz vai estar ali, vai olhar e isso vai reforçar, porque esse espírito aqui está dizendo tal coisa, isso vai ajudar. Então ele dá a palavra para que isso possa fortalecer a compreensão nossa sobre o que o mestre está nos ensinando. Porque, assim, no primeiro parágrafo, que ele está trazendo o objeto dessa obra, e o que acontece com cada um de nós quando a gente consegue trazer para a nossa vida essa vivência moral de um Cristo, que a gente vai fazer do nosso tamanho, que a gente vai aumentando isso, a gente não vai virar um Cristo porque a gente está imitando o Cristo, por isso que Didier disse, olha, eu acho que talvez as pessoas não entendam, porque não é uma imitação, é aquilo que eu já posso fazer, porque eu estou olhando esse roteiro infalível, porque ele apresenta como um caminho infalível para nos tornarmos seres felizes. Seres felizes, nós Espiritismo já entendemos, habitantes do mundo ditoso, do mundo feliz. E o que é um habitante do mundo feliz? É um habitante que tem amorosidade, que tem generosidade, que tem paciência, que tem calma, que não briga por nada, assim. Sabe, outro dia eu estava com meu netinho aqui de 2 anos, eu tinha acabado de servir o prato aqui, e ele sentou no meu colo, e a minha netinha, a irmãzinha dele aqui do lado, e aí ele se olhou alguma coisa na mesa, ficou encantado com aquilo na mesa, mal tinha começado a comer, minha filha tinha acabado de cortar ali o peixinho para ele, foi na Sexta-feira Santa. Mas ele se empolgou, ele bateu a mão no prato dele, o prato dele voou no chão. Aí estava minha filha, o meu genro, meu marido e a minha netinha. Na hora eu já virei para ele e falei, não tem problema, peraí. O meu marido já levantou, deixou a comida dele esfriando no prato, foi lá, já juntou, já pegou. Não, mamãe faz outro prato. Eu estou trazendo assim, o que é uma amorosidade? Não estou dizendo que somos Cristos aqui, nós estamos dizendo assim, nós não vamos brigar com uma criança de 2 anos porque ela bateu a mão no prato, o prato virou e caiu a comida no chão.
Só que se a gente começar a ter essa linha de pensamento, não só para isso, mas para aquela pessoa que corta a gente no trânsito, para aquela pessoa que falou que ia pagar o dinheiro que emprestou e não emprestou, se você começa a agir, não tem problema, depois a gente vê, vamos cuidar disso aqui, mas buscar o máximo que nós já temos de amorosidade, de generosidade, de gentileza, de carinho com o outro. Né? Porque um espírito habitante do mundo feliz, do mundo de todos, e é para isso que é esse o caminho do planeta Terra. E o planeta Terra vai chegar ao mundo de todos, porque cada um de nós vai se transformar num espírito feliz, num espírito evoluído. Né? Todos nós estamos num momento aqui de convalescência, que é o mundo de regeneração, que é dando conta, né, das nossas falhas, das nossas dificuldades, com tanto auxílio, com tanto amparo para a gente curar as nossas feridas, porque convalescência é isso, com tanto cuidado para cada um começar a ser esse espírito feliz, porque aí sim o planeta se torna, não tem mágica, mas também não tem algo, mas por que esse planeta vai virar um mundo feliz? Porque cada um vai passar, e isso já vem acontecendo. Cada vez mais a gente vai olhando quanto de amorosidade, de carinho, de cuidado, de ideias que já não são mais concebidas. Olha, isso se você falar uma piada e você estiver fazendo com que alguém fique triste, deixou de ser piada. As coisas vão acontecendo de uma forma assim que você vai olhando. É uma coisa simples, as crianças já vão entendendo, isso aqui não pode falar, porque isso aqui eu vou judiar, vou machucar alguém. Então, assim, o meu cuidado com o outro, a minha amorosidade com o outro, é isso que está trazendo. Né? Então, assim, os meus votos, que eu sei que eu já passei um pouco o horário, me desculpem, que eu queria poder abrir para a gente conversar, mas assim, os meus votos sinceros é que quando o grupo retome o estudo desse livro, que vocês possam, né, se sentirem lá naquela praia, lá em Cafarnaum, né, com Jesus lá no barquinho de Pedro, sentado no barquinho, conversando com cada um de vocês. Né? Paulo me perguntou, minha irmã, o que você quer que eu escreva, né? Qual a sua foto? O que você quer que eu escreva aí do tema? Eu falei, pode usar foto minha mesmo, que você tem aí do WhatsApp, pode escrever que é a introdução do Evangelho. E aí você me mandou o flyer, né? E a hora que eu vi, você colocou uma praia. E eu falei, poxa, é isso. Porque eu falei, dá para sentir nessa praia aí Jesus, né? Junto aos nossos corações, diante desse mar. Dá para sentir isso, que lindo, né? Que singelo, porque é assim, é ali, é junto com a gente, é um mestre acessível, conversa com esse mestre, vai igual Pedro, fala, não estou entendendo isso, mestre, fazendo aquelas perguntas que a gente vê que Pedro no início ali, com aquela vontade de aprender, com aquela simplicidade que se transformou no Pedro que a gente conhece, mas que ali ele tem um momento que ele dá uma bola fora e que no próprio livro, a Boa Nova, o Humberto de Campos fala que daí ele olha para Jesus e vê que Jesus está olhando para ele com carinho, fala, então ele está me olhando com carinho, ele não está bravo comigo, porque ele deu uma bola fora, né? E é assim, porque é um mestre que não vai brigar, ele não vai, é um mestre de amor apresentando o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é Pai, que é pai de amor e bondade, que é pai, não, mas eu tenho uma experiência com pai que é ruim. Não, mas todo mundo sabe que quando a gente fala pai, o simbólico quer dizer alguém que criou e criou. Porque aqui no português a gente tem os dois termos para criar, que é criar é de deu à luz e criar é criou, cuidou. Então é um pai que cria e cuida, mas cuida com abundância de benesses. A gente não dá conta de usufruir de tantas benesses que esse Pai nos envolve, tamanho o absoluto amor dele por nós. Então, é ter isso em mente para poder entrar nesse estudo e trazer isso para o coração, para a gente ir, de fato, fazendo essa virada
né, de fato, na nossa vida, no dia a dia, a gente perceber, nossa, eu não fiquei bravo com tal coisa, já modifiquei isso, porque é de passo a passo, a gente vai modificando, vai, né, compreendendo que estava aqui. A criança, quando começa a andar, fala, estava aqui em mim, eu não sabia que eu sabia andar, né? Estava aqui em mim isso, foi estimulado essa potência, e quando vi, estava aqui. Então, nossa, estava aqui em mim, não é que eu tenho essa condição aqui interna de ser tranquilo, de ser amoroso, de ver que a pessoa está brava, está brigando, e eu continuar tranquila, só emanando de mim calma para essa pessoa, para ela não se prejudicar, sem piada, sem sarcasmo, sem diferença, com respeito, com amor. Nossa, estava aqui em mim, a gente vai se dando conta de que potencialidades em nós vão vindo à tona, e a gente vai ficando cada vez mais pasmo com essas potencialidades que vão surgindo, né? Então é isso, né? E aí, se a gente tiver um tempinho ainda para alguém, se quiser perguntar algo, mas eu agradeço muito, porque foi uma alegria poder falar desse livro, viu? Na verdade, a gente fala através do livro, mas mais uma vez, né? Como eu disse, é falar do nosso mestre. Eliane, Ok? que gracinha, Eliane, que formidável. Olha, o convite realmente foi atendido. A nossa expectativa de apresentar a introdução do Evangelho através da sua fala, do seu coração, acredito que foi atingido esse objetivo. Nós temos alguns minutos ainda, vou deixar à vontade para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação para a Eliane, vamos ficar à vontade, pode abrir o microfone de vocês e aproveitá-la. Se tem algum pensamento ou alguma questão, principalmente sobre a introdução, né, Eliane, do Evangelho. Sim. Tudo bem? Olha, Eliane, então, a sua voz somatizou nas vozes dos espíritos divinos para o divino concerto, num convite extraordinário para nós compreendermos e acessar, ter acesso, bem coloquial mesmo, com muita simplicidade, do coração com o coração do Cristo, das nossas dificuldades para o consolo que o Cristo oferece para a gente, as diretrizes que ele apresenta para nós. O seu pensamento ficou muito convidativo, ficou muito claro para nós. Nós agradecemos muito, muito mesmo a sua presença. Enriqueceu muito a gente. Eu espero que todos possam, de certa forma, assimilar esse evangelho, para que, através dele, nós consigamos um acesso menos sofrido por esse caminho grandioso, reto, como você colocou para nós, infalível, né? A atingir essa amorosidade que o Cristo tem para conosco e que Deus tem para conosco. Pessoal, eu estou aqui agradecendo a ela e para a gente encerrar, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar. É porque eu aproveito o tempo, sabe? E vou falando. Eu vou aproveitar para agradecer, então. Muito obrigada, Eliane. Foi muito bom ter você com a gente de novo. E esse relembrar do tesouro realmente que a gente tem nas nossas casas, né, nas nossas mãos, para essas reflexões profundas, assim. Esse momento de silenciar e realmente tentar absorver
os ensinos e como a gente pode botar isso em prática na nossa vida, né? Que a gente ainda tem muita dificuldade, mas muito, muito obrigada mesmo. Foi uma relembrança, assim, que tocou o nosso coração, viu? Obrigada. Tá linda de franjinha. Gostei. Gostei também, tá parecendo menininha. Muito obrigada, viu? Saudade de vocês. Eu estava falando para o Paulo que eu sempre vejo o rostinho de vocês, porque eu vejo as gravações, né? Então, vocês estão sempre no meu coração, viu? Nas minhas preces. Eu que agradeço o convite, o carinho de estar aqui de novo. Você também, como integrante já do grupo. Obrigada. Cada vez se amplia mais com a bênção da tecnologia, a gente vai ganhando novos integrantes. A gente está sempre no nosso coração também, viu? Já foi uma conexão já de corações aí. Muito obrigada. Bom, então eu creio que é isso, né, Eliane? Olha, Eliane, uma alegria muito grande, sabe? Suas palavras realmente enriqueceram todos nós. Aproxima-nos da ideia do Cristo, do coração do Cristo e do projeto grandioso de Jesus para conosco, no resgate, na educação de nossa alma. Então, gente, na atualidade, no momento em que nós vivemos, no dia de hoje, o Evangelho é essa luz, esse farol que nos conduz para as dificuldades que nós estamos tendo, não como solucionador dos nossos próprios problemas, mas como consolador. Consolador no sentido de esclarecer, como a própria Eliane nos diz. Eliane, muito feliz de te rever, muito feliz de tê-la conosco. Nós gostaríamos de te pedir que pudesse, se você puder fazer a prece de encerramento para nós. Claro. Por favor. Claro. Com muito carinho e assim, eu queria dizer, né, sobre o nome do centro de vocês, né, que vocês têm aí como o protetor de vocês e aqueles que vocês se inspiram, Allan Kardec, né? Então, e vem com essa vibração, né? Porque todo aquele que é o homenageado da casa, a gente segue muito a vibração dessa, que é o espírito protetor da casa, né? Então, eu percebo essa amorosidade, porque, antes de mais nada, Kardec é um homem amoroso, é um homem profundamente amoroso. Nós vemos muito e recebemos muito dessa claridade do raciocínio lógico de Kardec, que é um pedagogo e que tem a clareza de pensamento e traz isso para a gente. Mas ele empenha algo muito grandioso. Então, é um coração que, quando a gente vai olhando, né, o que é um espírito evoluído, né, que é o amor e a sabedoria que andam junto, tanto de sabedoria que a gente vê no Kardec é o tanto de amor que esse homem tem. Então, eu percebo isso no grupo, né, que é essa amorosidade, porque o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, ela tem como base o amor, porque senão ela despenca para qualquer outra coisa que a razão pode levar, inclusive ao fabrico, né, a fabricação de armas, né, de algo que vai levar à morte, não à vida. Então, assim, a base é o amor. E isso está muito claro no grupo, né? Que é essa amorosidade, esse desejo de estudo, essa busca por pessoas e mente aberta, né? Vamos buscar o neto de Gandhi, vamos trazer uma pessoa que teve uma experiência na Índia, vamos trazer alguém que teve lá a tia, teve uma parente, a avó, uma médium, né, que trazia isso com tranquilidade dentro da casa, educando os netos ali e trazendo com a simplicidade essa vivência com os espíritos, né? Então, essa abertura de mente, né, muito característico de vocês e que reflete muito
o espírito protetor da casa, né? Então, eu agradeço muito. E eu vou pedir licença para vocês, Paulo, porque nesse momento, quando você me pediu para falar, para fazer a prece, eu até vou fazer uma prece do meu coração, mas eu gostaria de fazer a leitura de uma prece do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque os espíritos, eles intuíram Kardec a fazer um capítulo inteiro de preces no fim desse livro, e a gente, quando vai entrando em contato, vai entendendo por quê. Então, como a gente é aprendiz, né, às vezes a gente precisa de exercícios que nos auxiliem, e tem prece aqui que é um exercício, assim, ó, tem prece para você dar conta de um defeito, você observou um defeito em você, você vai lá e tem... Kardec é tão pedagogo, tão didático, que ele escreve, ele coloca até entre parênteses um pontilhado para a gente fazer um complete, e escrever ali a lápis, agora eu vou cuidar de tal defeito que eu estou observando em mim, coloca lá e faz prece para você dar conta de sintonizar com a espiritualidade, porque você está observando essa prece, é exercício para a gente. E a gente vai fazendo todo dia, de repente a gente viu que a gente não fez mais, porque a gente já foi percebendo que aquilo foi resolvido. A gente vai lá e apaga o que escreveu a lápis e aguarda, que daqui a pouco, como a gente é aluno, a gente vai entendendo o processo, agora eu estou observando isso em mim, isso aqui eu não estou conseguindo fazer com facilidade. Vai lá, escreve. Então, tem exercícios para a gente, né? E eu queria fazer essa prece que eu venho fazendo todos os dias, porque a minha irmã, ela fez a passagenzinha dela em outubro do ano passado, o nome dela é Andréia, ela estava com 45 anos, uma querida do meu coração, né? Nós somos 6 filhos e 5 mulheres, né? E eu sou a do meio, tenho 2 abaixo de mim e 2 acima, e a Andréia era logo abaixo de mim, 5 anos abaixo de mim, né? Eu e os meus 3 irmãos acima, porque é 2 mulheres, e o irmão homem é o primeiro. Nós 4 primeiros foi assim 1 ano e pouco de diferença de idade. E quando chegou em mim, eu fiquei a neném, o apelido era até neném durante um tempo, porque só depois de 5 anos veio a Deinha, e depois veio a Ana Paula, depois de 7 anos. E a Deinha é que foi chamada nesse momento e continua a vida num outro momento, né? num outro estágio da vida dela, mas é o meu amor, assim, eu sempre chamei as minhas irmãs de as pequenininhas, para mim as menininhas, porque nos altos dos meus 5 anos eu tive uma irmãzinha e depois com 7 eu tive outra, eu já era mamãezinha delas, elas sempre foram minhas menininhas. E é muito linda essa peça, porque ela vem me auxiliando muito a conversar com a minha irmã, e eu queria fazer essa prece porque todos os dias eu converso com ela e eu falo, isso aqui eu estou oferecendo para você, para te fortalecer na sua caminhada, para você ter forças de dar conta, de daí a gente auxiliar você, as suas filhas de 20 e de 12 anos que estão aqui seguindo espíritos fortes, porque estão seguindo assim, a doçura dessa amorosidade aqui junto delas, mas em espírito com certeza. E essa prece é algo assim que eu acho de uma beleza e eu queria dividir com vocês. Ela está até marcada aqui. Eu tenho várias marcações em várias preces. Do Anjo da Guarda. Na hora de dormir, que é uma prece maravilhosa, ao coração dos aflitos, e hoje nós precisamos envolver muitas pessoas em aflição, em dificuldade, sobretudo porque estamos num momento de muitas despedidas só do corpo físico, vamos tendo cada vez mais a clareza de que o espírito, ele vive, e a vida, ela é para sempre, ela nunca morre, né? E essa é a prece pelas pessoas a que amamos. Então, eu gostaria que cada um pudesse fechar os seus olhos e sintonizar com quem vier à mente de vocês, um amor da vida de vocês, que esteja já do outro lado, né, como a gente chama, que foi para outra pátria, mas está sob a guarda de Deus. Dignai-vos, ó Deus, acolher favoravelmente a prece que eu vos dirijo por esse Espírito que eu tanto amo, fazendo-lhe entrever vossas divinas luzes, e que lhe seja fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem minhas palavras e pensamentos.
Você que me foi querida neste mundo, ouve minha voz que te chama para te dar uma nova prova do meu afeto. Deus permitiu que fosse a primeira a adquirir a liberdade. Não me poderia disso queixar sem egoísmo, porque seria desejar-te as penas e sofrimentos desta vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa reunião no mundo mais feliz onde você foi primeiro, onde você me precedeste. Sei que a nossa separação é momentânea e que, por mais longa que me pareça, sua duração desaparecerá ante a eterna felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que sua bondade me proteja, a fim de que eu nada faça que possa retardar esse instante desejado. E que essa mesma bondade me preserve do sofrimento de não te encontrar ao deixar meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que só há entre nós um véu material que te oculta aos meus olhos, que podes estar aqui ao meu lado, ver-me e ouvir-me como outrora, e ainda em melhores condições, que não me esqueces como eu tampouco te esqueço, e que os nossos pensamentos não cessam de se confundir, e que o teu me acompanha e me sustenta sempre. Que a paz do Senhor seja contigo. E ainda com os olhos fechados, nessa vibração de amorosidade, recebendo do alto, do mais alto, lá do nosso mestre de amor, que está vinculado ao nosso Pai Criador, que possamos nos sentir banhados, profundamente banhados, em espírito, em perispírito e no corpo físico, dessas vibrações benditas, amorosas, de saúde, de alegria e de paz. Muito obrigada, Mestre, por esse momento. Muito obrigada, espíritos queridos que estão ao nosso lado, espíritos protetores dessa casa espírita, Allan Kardec, nosso querido professor. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu carinho. A você, Amélie, Gabriele, muito obrigada. Obrigada, espíritos queridos. Muito obrigada porque nós recebemos o amor de vocês em nós, em nossos corações. Que cada um possa sair daqui alimentado com esse que é o alimento divino dos céus e que possamos levar isso para as nossas famílias, para os nossos lares. E cada vez mais nos fortalecermos nessa certeza de que somos espíritos filhos de Deus, espíritos imortais, cuidados por esse Pai, amados em abundância por esse Pai. Que as águas sejam fluidificadas de cada lar e que todos fiquem bem essa semana. Deus abençoe a todos, fortaleça aqueles que nos ligamos, que estão passando por alguma dificuldade, uma enfermidade, uma tristeza, pela despedida de um ente amado, que todos possam receber as benesses deste momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Assim seja, Eliane.